Tinha um cara que conseguiu capturar o Conde Drácula rapidão. Você sabe quem que era? Era o Blade Runner. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de ficção científica? Você já assistiu alguns filmes que tratam de futuros apocalípticos? E o curioso é que o filme de hoje, o futuro, para nós já é passado. Não está entendendo nada? Dá uma sequência no nosso vídeo aqui que você já vai entender. Bora comigo! Blade Runner, no Brasil com o subtítulo O Caçador de Androides. Filme de 1982, dirigido por Ridley Scott, protagonizado por Harrison Ford. Primeiramente, caso você não conheça a obra ainda, apesar de ser considerado um clássico do cinema, ou assistiu já faz um tempo, vamos fazer um breve resumo do contexto que interessa para o enredo do filme, para a gente entender o que está se passando ali neste futuro apocalíptico, que é o pano de fundo da nossa trama. O filme se passa num futuro que, curiosamente, é o ano de 2019, que para nós já é passado. Estamos em Los Angeles, no sudoeste dos Estados Unidos, mas num ambiente depressivo, adjetivo que eu mesmo estou dando na falta de uma definição mais direta. O horizonte sempre está escuro, porque o índice de poluição é altíssimo, fazendo com que a grande cobertura de gases derivados da emissão de poluição por industrialização reduza a chegada de raios solares diretamente sobre a nossa atmosfera e a nossa superfície. A globalização está muito presente em vários momentos do filme, visto em culturas diversas que se manifestam dentro de Los Angeles, com índice de verticalização muito alto. Até mesmo porque os automóveis agora têm a capacidade de voar. A poluição visual buga os olhos dos mais sensíveis, com painéis gigantes, altos, super iluminados, ganhando a nossa atenção a metros de distância. A engenharia genética está super avançada. Muitos animais de nossa fauna já estão extintos, mas foi possível recriá-los através de processo de clonagem, através do código genético preservado. Este, aliás, é o ponto fundamental para a nossa trama. A Tyrell é uma grande empresa do setor de engenharia genética que tem como seu grande produto, sua grande inovação no mercado, os replicantes. Replicantes são cópias magníficas de seres humanos com um grau de perfeição tão grande que a distinção entre pessoas reais e estes replicantes é praticamente impossível a olho nu. Os replicantes são criados de forma que não envelheçam, sendo já criados na sua forma adulta, e o modelo atual dá a eles apenas 4 anos de vida. A tecnologia aeroespacial fez com que nós já tivéssemos acesso a outros planetas, e a colonização extraterra é uma saída planejada para um planeta onde o grau de degradação é tão grande e a nossa vida cotidiana parece tão enfadonha e já tóxica. Só que para se conseguir realizar testes de aptidão para a vivência humana e os trabalhos mais pesados nos outros planetas, são enviados justamente os replicantes. Muito detalhe acumulado até aqui? Bom, acho que a gente já tem bastante coisa então para seguir agora sim para a nossa trama. O filme tem como protagonista Rick Deckard, um Blade Runner aposentado. Blade Runner é o termo usado para designar uma categoria de agentes de polícia especializados em replicantes. Deckard está fora da polícia já, mas meio que foi intimidado, digamos, por seu antigo superior a ajudá-los em uma missão emergencial, já que ele o considera o seu melhor Blade Runner, como já dito anteriormente, que busca fazer a identificação desses replicantes, e a tarefa não é nada fácil. Acontece que foram registradas entradas ilegais de 4 replicantes aqui na Terra.
Eles já têm consciência da sua natureza não humana e que seu tempo de vida está perto do fim, daquele programado para 4 anos de existência. Eles estão com a missão, o objetivo de buscar engenheiros da Tyrell para que eles lhe deem um prolongamento de vida. E Deckard é chamado então para aposentar estes replicantes. Um termo metafórico usado para explicar que ele vai matá-los. Mas as motivações deste grupo de replicantes nos começa por repensar o grau incriminatório na qual eles foram colocados, já que aqui há uma insatisfação com a situação imposta a eles, que foram criados simplesmente para servir como uma espécie de trabalho escravo, atendendo às vontades e necessidades de nós, seres humanos, enquanto interesses coletivos. Porém, para se obter o grau de perfeição dessa aproximação com os seres humanos, tornando-os imperceptíveis dentre todos nós, os replicantes são dotados de uma inteligência artificial extremamente elevada, e a percepção dessa condição exploratória os colocará em uma corrida contra o tempo, em busca então de uma fórmula de libertação, enquanto Deckard, o Blade Runner, os caça para eliminá-los. O filme trata de uma relação metafórica entre os seres humanos que chamamos de trabalho análogo à escravidão. O trabalho escravo, conceitualmente, é a exploração do trabalho realizado por alguém de forma gratuita, sem nenhum tipo de remuneração. Você coloca uma pessoa para trabalhar para você, não dando nenhum tipo de retorno monetário financeiro. Ao longo da história, esta gratuidade no custo da mão de obra sempre foi acompanhada por condições degradantes impostas pela posição hierárquica superior do seu proprietário, da pessoa que estava realizando a exploração do trabalho escravizado, com maus tratos e conotação de posse, sem tratamento ou concessão de cidadania. O trabalho escravo foi utilizado em vários lugares do mundo e em diferentes períodos de nossa história. Mas vamos dar um foco com um carinho maior aqui para o Brasil, cuja história escravocrata tem seu momento mais significativo durante o período colonial. Diferentes etnias africanas foram trazidas para o Brasil pelos colonizadores portugueses, dando destaque para os grupos Bantu e Sudanês, e foram estes postos em situação de exploração escravocrata ao longo de toda a história do período colonial do Brasil, além de o início também da história do Brasil independente. A escravidão foi oficialmente extinta do país em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, destacando que este evento histórico não se consolidou porque, de repente, os grupos de base europeia tiveram um surto de reflexão cidadã e perceberam o tamanho da palhaçada, da sacanagem de se impor trabalhos forçados e em todas as condições horrorosas, zoadas, que já foram citadas sobre alguém por causa da distinção das pessoas pela cor de sua pele. A real é que o Brasil estava seguindo uma tendência puxada de época pela Inglaterra, ganhando expansão em escala mundial na chamada fase do capitalismo industrial, que tinha uma ideia meramente economicista e de nada era reflexiva sobre as suas ações cidadãs. Se trabalho escravo é trabalho gratuito, um escravo não tem dinheiro. Mas no período, na expansão da chamada Revolução Industrial, a possibilidade de produção de mercadorias a serem consumidas aumentou. A fábrica pode produzir itens diversos em tempos que são mais curtos. Então, o comércio pode disponibilizar mais mercadorias para venda também. Mas para vender, é preciso ter consumidor. E aí chegamos no enrosco da fórmula. Se o escravo é um profissional posto para exercer funções gratuitamente, ele não tem dinheiro nenhum. Então ele não consome. Mas se eu tenho poder de produzir mais mercadorias agora,
que eu venda e aumente a margem de lucro, eu preciso de mais pessoas com poder de compra. E aí começa um movimento internacional abolicionista pelo fim da escravidão, que chega também ao Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a formalizar o fim da escravidão legitimado pelo país, no mundo todo. Agora você quer saber o absurdo do negócio? O último país a criminalizar, a proibir formalmente em lei no mundo todo a escravidão chama-se Mauritânia. Sabe quando? Em 2007. O que não significa que a prática se extinguiu. Se você colocar na internet aí casos de escravidão na Mauritânia, você vai encontrar notícias recentes sobre denúncias de uso de mão de obra escrava, com a diferença de que agora, como a lei é proibitiva, origina prisão para os exploradores deste tipo de trabalho. No Brasil atual, se debate o chamado trabalho análogo à escravidão, porque ele, no caso, faz uma memória, relembra esse período, fazendo analogia com o período de trabalho onde a escravidão era legitimada pelo país. Que mesmo sendo proibida hoje, condenada por lei, ainda a gente vê muitas semelhanças. O conceito define situações onde se há a exploração da mão de obra com gratuidade, sem assalariamento nenhum, mas também enquadra situações onde as formas de trabalho sejam degradantes, que englobem outras características do período da escravidão. Por exemplo, um salário miserável, baixíssimo. Ah, mas o trabalho não é gratuito. Mas não interessa. Trabalho é definido como análogo à escravidão porque ele está fazendo analogia, faz lembrança. A exploração do trabalhador com assalariamento abaixo do considerado mínimo, já que existe por lei o chamado salário mínimo no Brasil, é crime. Colocar pessoas para trabalhar em situações insalubres. Insalubridade é um termo que significa que não é adequado, que não é benéfico a condições de saúde, sem proteção adequada para cada função, de que forma coloque a integridade da pessoa em risco, trabalhando em jornadas de trabalho exaustivas, obrigatórias, sem oferecer possibilidade de escolha, maus tratos, que podem ser tanto físicos quanto psicológicos. Tudo isso vai ser classificado como trabalho análogo à escravidão. A manutenção desse tipo de prática enrosca em problemas na fiscalização, sendo que este tipo de trabalho acaba sendo muitas vezes encobertado em áreas onde se consegue desviar os olhares da vigilância mais séria da lei. A vulnerabilidade econômica dessas pessoas que acabam sendo postas para esse tipo de trabalho é somada à desinformação, mantendo muitas vezes grupos sob essas condições, mas que não enxergam perspectivas diferentes, além daquele cotidiano já repetitivo que já parece uma situação habitual. No Brasil, a maior parte da exploração desse tipo de trabalho é encontrado no meio rural, ilustrando este, já dito, olhar menos presente da fiscalização. As denúncias registradas identificam exploração análoga à escravidão em plantio, em criação de animais, segmento pecuarista diverso, áreas de madeireiras, carvoarias, e inclusive com denúncias de utilização também de mão de obra infantil. Também há registro em áreas urbanas, com destaque para segmentos de indústria têxtil e construção civil. Mas o maior registro do uso de mão de obra análoga à escravidão em área urbana no mundo todo está na região sudeste da Ásia, onde países como Vietnã, Camboja, Tailândia, China, Indonésia, Bangladesh, e aí a lista vai embora, tá? Que é longa. Enfim, são marcados por denúncias de exploração de mão de obra em segmento industrial diverso, sob todas essas condições, com críticas ainda de órgãos internacionais de outros países com relação a estes países por terem leis trabalhistas que são pouco austeras ou que são coniventes com a exploração dessa mão de obra, com cargas de trabalho muito longas e com assalariamento muito baixos. Só que, por vir de uma lei que legitima, a prática não se torna ilegal, o que acaba, na verdade, incentivando a ida de empresas para esses lugares em busca de barateamento do custo da produção.
E aí, você já conhecia Blade Runner? Sabia que tem uma sequência chamada Blade Runner 2049 e basicamente segue a história neste outro futuro, no caso do ano de 2049. Você gosta desses filmes? Deixa aqui os seus comentários. Já se inscreveu no canal? Deixa aqui o clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe com os seus amigos os vídeos que são publicados. E eu te vejo na nossa próxima semana, no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!